No dia de hoje, dia 19 de maio, eu acordei 6h30 da manhã, tava um frio de 15 graus e eu fiquei literalmente 7 minutos sentado na minha cama, lutando contra eu mesmo, lutando contra a minha mente, para mim não dormir de novo, levantar e ir fazer o que eu tinha me proposto a fazer, que era acordar nesse mesmo horário para fazer as minhas atividades do dia e conseguir fazer tudo o que eu me propus fazer durante o meu dia, que é treinar, trabalhar, estudar e etc. E nas últimas semanas, eu venho me desafiando cada vez mais a focar um pouco mais na minha disciplina, a me entregar um pouco mais à minha disciplina. E é algo que eu aprendi há muito tempo, mais de 10 anos, que eu sou uma pessoa muito disciplinada, porque a minha mãe sempre me ensinou a ser muito disciplinado. Porém, nos últimos meses, eu havia me esquecido o que era ser disciplinado. E eu estava me entregando cada vez mais ao mundo, aos desejos, ao que o corpo pedia. Então, acordava de dia, né? Logicamente de dia, acordava de manhã, e eu sempre dormia um pouquinho mais. Isso acabava com o meu sono, isso acabava com a minha disposição no dia. Quando eu tinha uma dieta a seguir, eu sempre furava mais vezes do que deveria, e isso não me trazia um resultado tão legal. Eu ia pro treino, não treinava o que deveria treinar, porque eu simplesmente estava sem vontade. E a verdade é uma só. As pessoas que dependem da sua vontade para fazer as coisas, na maioria das vezes, não faz 100% ou em algum momento desiste. Agora, aqueles que seguem disciplinados sempre fazem o que é necessário. E essas pessoas são as que geram resultado e chegam no final dos seus objetivos traçados. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, que é algo que eu estou vivenciando, algo que eu estou remodelando em mim, porque como eu falei, eu sempre fui disciplinado, mas eu estava desaprendendo a ser essa pessoa, e eu me sentia até um pouco desconectado comigo mesmo, porque no final das contas, se eu sempre segui uma vida disciplinada de rotina, quando eu fugi disso, eu acabei me desconectando do meu verdadeiro eu. E hoje eu estou me encontrando mais, eu estou conseguindo se sentir mais orgulhoso de mim mesmo durante o dia, durante a semana, porque eu estou conseguindo fazer tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, conversar realmente com você que também talvez esteja passando por isso e queira uma pessoa para entender um pouco mais sobre essa situação. Mas antes da gente ir para o conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é assim que o canal cresce. Então, caso o vídeo seja útil para você, ele te agregue de alguma maneira, toque o seu coração de alguma maneira, considere se inscrever, que com certeza os próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal vão poder te ajudar também. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E para começar, referente a esse tópico importante, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre como estava a minha situação antes dessas últimas semanas. Eu já vim falando um pouquinho sobre isso nos últimos vídeos. Eu fiz nessas últimas semanas um detox de dopamina, então eu parei de consumir vídeos curtos. Não que agora eu não esteja assistindo, mas eu reduzi, eu acho que 99% o uso desses artifícios. Na maioria das vezes, quando eu vou ver algum conteúdo, é um conteúdo longo, ou eu estou fazendo outras atividades, como jogar, por exemplo, que demanda um grande tempo, né, um período muito longo, ou lendo, que é algo que eu estou voltando a fazer bastante também nesse período. E durante essas semanas, eu vim melhorando essa minha mentalidade novamente, vim retornando, né? Vim retomando ela do passado. Eu vim também vendo muitos vídeos sobre isso, que ajudam bastante a gente visualizar o que a gente tem que fazer. E eu acho que eu estou num caminho muito bom para chegar numa disciplina 100%. Como eu falei, eu sempre estava negociando comigo mesmo, e isso, para quem quer um resultado, para quem quer ser alguém na vida, eu acho que não pode acontecer. Você não pode negociar com aquilo que você se propôs a fazer. Se você falou que vai acordar 6h30, acorde 6h30. Hoje, penei para acordar, mas eu fiz o que eu falei que eu iria fazer. Se você falou que ia treinar todos os dias, treine todos os dias. Lógico, faça decisões, tome decisões baseado no que você pode fazer no teu dia a dia. Não adianta nada você querer treinar todos os dias e você não conseguir por conta de trabalho, por conta de faculdade. Então coloque o que você consegue fazer, o que está ao teu alcance. E baseado nisso, faça o que você se propôs a fazer. Assim como eu estou voltando a fazer. E eu vou falar para vocês, isso é gratificante. Você acordar nesse horário, você se olhar no espelho e falar,
pô, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu não me entreguei ao sono, eu não me entreguei à preguiça, eu levantei, fui treinar, me alimentei bem, trabalhei, cheguei no final do dia, o meu saldo tá zerado. Eu não deixei nada pendente pro próximo dia, que era algo que acontecia muito nas últimas semanas, nos últimos meses. Desde quando eu entrei na faculdade, que minha rotina virou uma bagunça, todos os dias eu tinha saldo pendente. Eu colocava coisas para fazer num dia, chegava no outro dia, tinha as outras coisas ainda que eu não tinha finalizado no dia anterior. Então eu sempre tinha saldo que eu jogava para frente. Isso fazia com que no meu final de semana, por exemplo, sábado e domingo, eu tinha mais trabalho do que deveria ter. Então, se você faz o que você promete fazer para si mesmo, você cresce muito mais rápido. A disciplina te leva a resultados melhores, maiores e mais rapidamente. E, na maioria das vezes, você vive uma vida mais satisfatória consigo mesmo, que é o que eu estou buscando e é o que eu estou tentando mostrar para vocês no vídeo de hoje. E como eu falei no começo do vídeo, não dependa da tua vontade. A vontade é muito traiçoeira. Muitas vezes você está com uma vontade imensa de fazer alguma coisa, passa 1, 2, 3 dias, a sua vontade começa a abaixar, chega um momento que você não faz mais. Quem nunca esteve de madrugada e teve aqueles déjà vus de não, vou ser o melhor da minha família, vou ser a melhor pessoa que eu posso ser, vou ser a minha melhor versão, e aí faz um treino de calistenia no quarto, vê vídeos de motivação, só que chega no outro dia, a vontade sumiu, a vontade se apagou dentro de você e você não vai mais fazer tudo aquilo que você prometeu fazer. Então, dependa somente da tua disciplina. Como eu falei, coloque coisas que você consegue realmente fazer, aplicar na sua rotina e faça. Mesmo em dias ruins, mesmo em dias bons, mesmo em dias medianos, faça o que você se propôs a fazer. Porque somente a vontade, em algum momento acaba, e quando ela acabar, você não vai fazer, e se você não fazer, você não vai ter resultado. Então, se você quer ter resultado, faça pela disciplina, faça com a disciplina, porque ela vai te ensinar muito mais do que a confiança, e ela vai te levar muito mais longe do que a confiança. Você vê várias pessoas grandiosas nesse mundo, milionárias, bilionárias, ou até pessoas que não são milionárias, mas têm um capital muito legal, têm uma vida muito boa, e todas elas têm algo em comum, que é a disciplina. Todas elas trabalham todos os dias com a maior força que elas podem, entregam o seu 100% todos os dias, lembrando que o 100% de um dia não é necessariamente 100% do outro, mas elas se entregam todos os dias, mesmo em dias chuvosos, mesmo em dias nublados, mesmo em dias frios, mesmo em dias chatos e dias que não tem energia nenhuma, mas elas vão lá e fazem, e é isso que gera o resultado delas. E depois de eu falar de tudo isso, eu gostaria de entrar num tópico que eu já falei várias vezes no meu canal aqui, que é o tópico de propósito. Tenha um propósito que guie a tua disciplina, que guie os seus objetivos e que guie as suas ações. O propósito é uma âncora. O propósito é algo que vai te manter focado e fazendo o que você se propôs a fazer, mesmo em dias ruins. Então, disciplina sem propósito não vale de nada. Porque até mesmo a disciplina pode ser quebrada em um dado momento, se você não tiver um porquê de fazer o que você faz. Então, digamos que você esteja indo treinar. E aí você fala assim, pô, eu tô com colesterol alto, eu não consigo subir uma escada sem me cansar, eu não consigo subir um morro sem me cansar. Eu ando daqui até a esquina, eu já tô suando. E aí você fala, eu vou treinar porque eu quero ser saudável. Eu vou treinar porque eu quero ter uma energia para mim brincar com os meus filhos, por exemplo, ou ter uma energia para fazer as coisas que minha mulher quer que eu faça. Então, você tem um propósito muito forte para fazer. Seja o seu filho, seja sua mulher, seja a tua saúde. Agora, aquela pessoa que vai para treinar e fala, pô, eu vou treinar aqui talvez só por estética, que ok, é um propósito também, mas não é tão forte quanto o propósito do pai que quer brincar com os filhos, por exemplo. Pode ser que em algum dado momento esse propósito não seja tão forte e ele não te ancore tanto, e aí você até perde para a disciplina. Então, tenha um propósito muito bem solidificado, muito bem visível na tua cabeça para você fazer o que você faz. No meu caso, o meu propósito, como eu sempre falo, é a minha mãe, é o resultado que eu quero trazer para o meu futuro, para mim trazer esse resultado também para minha família, que hoje é só a minha mãe, porém no futuro eu gostaria muito de ter uma família grande, né, vários filhos, uma mulher maravilhosa, voz e tudo mais. Então eu gostaria muito de ter um resultado para que minha família não passe nenhuma dificuldade no futuro. E esse é o meu propósito. Esse é o propósito que faz eu levantar a cama todos os dias.
Esse é o propósito que faz eu investir todos os meses, mesmo querendo comprar um monte de coisa, um monte de quinquilharia, eu vou lá e invisto, porque o meu propósito fala mais alto do que o consumismo. E como eu falei, nos últimos meses eu estava me perdendo um pouco, então agora que eu estou retomando, eu me sinto eu mesmo, porque eu estou seguindo mais o meu propósito. Então, tem um propósito forte que você vai conseguir ser disciplinado na tua vida, e isso eu lhe garanto. E pô, eu já falei muitas coisas nesse vídeo, mas uma coisa que é muito importante vocês terem na cabeça é que fazer sem vontade é muito libertador, diferente do que a maioria acha, né? Porque muitos falam, nossa, mas você faz tudo mesmo não tendo vontade de fazer. Deve ser uma vida muito chata, uma vida sofrida, né? Porque, pô, tudo que você quer fazer você não faz. E não necessariamente. Muitas vezes você levantar um horário que você não queria, para você fazer coisas que você deve fazer ou quer fazer, é muito libertador. Porque você vai chegar nesse momento e você não vai precisar ficar numa batalha mental decidindo se você deve ou não fazer alguma coisa. Você simplesmente acorda e sabe que deve fazer, porque você se propôs a fazer isso e você vai fazer isso porque você é disciplinado. Então você fazer mesmo não querendo é muito libertador, porque você para de ter essas lutas mentais consigo mesmo. Você para, como eu já falei no começo do vídeo, de negociar consigo mesmo. E parar de negociar consigo mesmo é muito poderoso. Então, diferente do que muitos acham, não é sofrimento nenhum você fazer algo que te leve a um resultado positivo. Então é isso que me move. Eu tô na disciplina porque eu sei que o resultado no final vai ser muito positivo. E isso não é sofrimento nenhum. Porque se eu chegar no final do arco-íris e eu ter o resultado que eu quero, para mim já tá de ótimo tamanho. Agora, se eu olhar para trás e eu visualizar que em todos os momentos que eu pude, por exemplo, levantar um pouquinho mais cedo para me fazer uma atividade que me beneficiaria e que eu desisti, eu simplesmente falei, não, tá frio, eu vou dormir. Não, porque hoje tá um dia chato, então eu não vou fazer. E eu não chegar no meu resultado, isso vai ser muito pior. Então, sofrimento é você não chegar onde você quer. Sofrimento é você não colher os frutos de coisas boas que você está fazendo. Sofrimento é você olhar para trás e ter arrependimento. Então, não ouça essas pessoas e viva a tua vida seguindo o que você acredita e utilize muito da disciplina para fazer mesmo nos dias difíceis. E para fechar, já que eu falei de dias difíceis nesse último trecho, dias difíceis é o que realmente te constrói. Dias difíceis vão ser o seu pilar de sustentação para a tua evolução. Porque ninguém aprende nada quando está no bem bom. Ninguém aprende nada numa praia deserta tomando uma caipirinha. Você só vai aprender quando você estiver no fundo do poço ou em uma dificuldade. Em diversos momentos no meu trabalho, por exemplo, eu tive dificuldade com campanhas, com anúncios, que eu nunca tive o problema, mas eu tive que aprender, eu tive que evoluir obrigatoriamente para me passar aquela barreira. Por exemplo, no último mês, eu tive uma restrição na minha conta e a minha conta acabou sendo banida. Uma conta que eu anuncio tranquilamente há 6, 7 anos, nunca nem anunciei na minha conta, para vocês terem ideia, e por conta de anúncios de outros clientes que também não tinham problema nenhum, a minha conta acabou sendo banida. E aí, no dia, logicamente, entrei num certo desespero, só que eu ultrapassei aquela barreira. No mesmo dia eu peguei outra conta, refiz as minhas configurações e passei a anunciar novamente no outro dia. Se eu tivesse travado naquele momento, eu não teria crescido, eu teria parado de anunciar e eu provavelmente teria um resultado depredado por conta desse problema. Mas não, por conta da dificuldade eu aprendi muita coisa, na verdade, aprendi mais sobre contingência, aprendi mais sobre contas de backup, que eu não tinha esse conhecimento antes. Então, a dor e os problemas constroem uma base sólida para a tua evolução. Ninguém evolui, como eu falei, no bem bom, ninguém evolui num cruzeiro de luxo. Você vai evoluir mesmo quando você estiver em dificuldade, quando você tiver que evoluir. Então, esses dias de sofrimento, esses dias que você vai ter que lutar contra si mesmo para acordar porque você vai estar cansado ou porque o dia não está propício para você levantar num horário muito cedo, é aí que você vai blindar a tua mente, é aí que você vai construir essa mentalidade de campeão, né? Que parece até um papo de coach, mas é verdade. Você construir uma mentalidade de quem quer realmente vencer, realmente chegar num objetivo. Então, tudo que eu construí até o momento veio através da disciplina. O meu corpo, as minhas finanças, o meu trabalho, os meus conhecimentos, minhas faculdades, tudo. E eu garanto para você que se você
se tornar uma pessoa disciplinada na vida. Não tem nada que você não consiga conquistar. Porque no passo lento você aprende, no passo lento você chega nos resultados, grão em grão, escada por escada, né, degrau por degrau, você chega nos seus objetivos. Basta você não desistir deles. Então, se você estiver numa fase parecida com a minha, algumas semanas atrás, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que estava negociando consigo mesmo, negociando seus sonhos com você mesmo, acredito que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter aberto a tua mente e mostrado talvez um caminho que você possa seguir a partir de agora. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixa o like, comenta, compartilha e considere se inscrever aqui embaixo. Eu tenho certeza que assim como esse vídeo pode ter te ajudado, os próximos também vão te ajudar muito no futuro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!